a maior obra de Deus em nós. Estamos falando sobre Jesus. Yahushua HaMashiach, Messias, prometido. Aquele que foi prometido para as nações. Presta atenção. Se você tiver no celular, por favor, ligue, tá bem, pessoal? Se tiver que falar alguma coisa urgente, então chega aqui ou lá fora, tá? Para nós meditarmos um pouquinho na palavra de Deus. Por que Deus enviou Jesus a este mundo? Ele enviou Jesus por quê? Nós vamos para a Bíblia. Em Romanos 3, versículo 23 e 24, diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o apóstolo São Paulo também, em Romanos, ele fala que o pecado entrou por um homem e a graça salvadora veio por Jesus. Tá? Por que Jesus veio? Por que nosso Senhor foi enviado pelo Pai? Porque a humanidade se afastou de Deus. Os homens pecaram, se afastaram de Deus. No original hebraico, o pecado quer dizer erraram algo, erraram a Deus. Então, Deus enviou seu Filho. Para quê? Para reconciliar-nos novamente com Deus, né? Vamos aqui para Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 43. Onde nós vamos ver aqui a disponibilidade de Deus a nos perdoar. De todos os profetas dão testemunho, anunciando que todos os que nele creem recebem o perdão dos pecados por meio do seu nome. Existem muitos métodos no mundo para as pessoas obterem a purificação, através de meditações, através de metodologias religiosas, mas está padronizado na Bíblia Sagrada, nas Escrituras, que Jesus, que nós vamos obter o perdão, perdão dos nossos pecados somente através do nosso Senhor. Capítulo 55 do livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 7, diz assim: grandioso é o Senhor em perdoar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Renuncie o malvado o seu comportamento e o pecador os seus projetos, e volte-se para o Senhor, que é poderoso, grandioso em perdoar. A maior obra que Jesus Cristo veio fazer aqui na terra, pessoal, não obstante ele ter feito tantos milagres, levantado os paralíticos, curado tantos enfermos, dado vista aos cegos, operado grandes sinais de prodígios, maravilhas, mas a maior obra, salvação das nossas almas. E neste ato da salvação das nossas almas, através de Jesus Cristo, foi demonstrado para os homens, para a humanidade, o amor de Deus. Como está registrado no capítulo 3, versículo 16 do Evangelho segundo a escreveu São João, que diz que Deus amou o mundo de uma maneira tal, que deu o seu Filho unigênito, para que todas as pessoas que creem no seu nome recebam a vida eterna. Foi expresso para a humanidade o amor de Deus no ato de Jesus chegar até aqui. Né? Vamos também aqui, lá em Tito, né? Aliás, em Efésios, né? Efésios, diz assim, o apóstolo São Paulo diz assim, no capítulo 2, versículo 8 e 9. Ele diz que a salvação é uma graça que foi manifesta aos homens. Entendeu? Ele mostra também no capítulo 2, versículo 8 e 9, da carta de Paulo aos Efésios, que a salvação das nossas almas não vai depender das nossas obras, de nada que nós venhamos fazer, entendeu? Tudo aquilo que venhamos fazer no sentido de salvar nossas almas não seria válido para Deus. Paulo deixa isto claro lá no capítulo 2, versículo 8 e 9, da carta aos Efésios, quando ele diz: mas pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, e nem vem das obras para que ninguém se glorie. Então, se nós que somos chamados para a salvação, temos o dever de fazermos e praticarmos as boas obras que seguem a manifestação da nossa fé cristã. E também o cumprimento daquilo que Jesus ensinou para nós, que é o amor ao próximo. Só que estas obras em si, elas não são justificáveis para salvar as nossas almas. Se assim fosse,
não necessitaria de Jesus sofrer tamanho sofrimento que teve, de submeter-se a um sacrifício terrível para poder salvar-nos. Então, a graça de Deus, Paulo lhe fala sobre a salvação como graça, favor imerecido. A palavra graça, dentro do contexto bíblico neotestamentário, significa sido temos e nem merecemos o que Deus fez por nós, mas foi pelo amor que ele teve a nós que enviou o seu Filho. Eu gosto muito de ler a carta de Paulo a Tito, apesar que eu não selecionei aqui, mas vamos tentar aqui chegar. A carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, olha só. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E veio para nos ensinar, renunciar à impiedade e às paixões mundanas, a viver neste mundo com toda sobriedade, justiça e piedade, na expectativa de uma nova esperança, feliz aparição da gloriosa do grande Deus. Porque após esta receptividade que a pessoa, que o homem, quando ele recebe o Salvador Jesus Cristo, ele passa a obter uma nova esperança. Esperança de quê? Esperança de morar nos céus. A maior esperança do cristão, pessoal, é ir morar nos céus com Jesus, porque ele prometeu isto. No capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu São João, quando os discípulos começaram a ficar tristes, porque Nosso Senhor havia falado que ressuscitaria, que voltaria ao Pai. Eles ficaram tristes. Mas o Senhor disse, olha, meus discípulos, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou vos preparar um lugar. Mas se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, quando a pessoa recebe o Salvador Jesus Cristo e arrucha na sua vida, essa pessoa automaticamente passa a ter essa esperança forte. E essa esperança, cada dia que se renova através do Espírito Santo, a pessoa fica alegre, ela fica feliz. Quando vem o sofrimento, as provações, ela lembra. A pessoa lembra que não é aqui o descanso dela. O descanso dela vai ser lá na pátria celestial. Diga graças a Deus. Mas como que é essa forma? Como que é a forma para você se encontrar com Jesus? Como é o primeiro passo, a primeira iniciativa? A palavra nos revela. Vamos aqui para Lucas. Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 13, versículo de 1 em diante. Nós vamos entender. Neste mesmo tempo, contavam alguns do que tinham acontecido acerca dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Jesus toma a palavra e lhes pergunta, pensais vós que esses galileus foram maiores pecadores do que todos os outros galileus? Tratados deste modo? Na verdade, vos digo, se não vos arrependerdes, todos vós de igual modo perecereis. A primeira atitude, a primeira iniciativa para que o homem nesta terra, nesta vida, tenha este reencontro com Deus através de Jesus Cristo, é se arrepender. Esse arrependimento consiste no sentido de reconhecer que ele é um pecador carente de Deus. Uma palavra afirma, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como Paulo fala. E quando a pessoa se arrepende e recebe o plano da maior obra que Deus, o Pai, realizou para nós através do seu Filho Jesus Cristo, você sabia que existe alegria nos céus? Os anjos louvam a Deus. Vamos ler aqui, capítulo 15 de Lucas. O 15 de Lucas, versículo 10. Olha que coisa linda, pessoal. Olha, digo-vos que haverá júbilo entre os anjos de Deus
por um só pecador que se arrepende. Que coisa linda. Quando a pessoa reconhece que é um pecador, que se volta para Jesus, não? Se volta para Jesus. A Bíblia está dizendo para nós que a alegria dos seus anjos cantam louvores a Yahvé, ao Pai. Quando um pecador se arrepende, quando reconhece que ele é dependente de Deus, que ele não pode viver nesse mundo sem Jesus. Nosso Senhor, ele contou uma parábola. Porque os fariseus, a religião na época que o nosso Senhor chegou, eles se achavam santarrões, eles se achavam tais. Eles não aceitaram o plano, a maior obra do Pai pelos pecadores, através de Jesus Cristo, eles não aceitaram. E o nosso Senhor contou uma parábola de 2 homens que subiu num lugar para rezar, para fazer a oração. E um chegou lá e começou a dizer assim, olha, eu jejuo 2 vezes de semana, eu dou minhas ofertas, eu sou dizimista no santuário, olha, eu faço caridade, eu ajudo as pessoas necessitadas. Estava assim, de cabeça baixa, e balbuciava nos seus lábios, tenha misericórdia de mim, porque sou pecador. E nosso Senhor virou-se para os discípulos dos fariseus e disse, olha, aquele que disse que fazia, acontecia, ele não desceu justificado. Mas aquele que reconheceu que era um pecador, ele sim foi justificado, porque reconheceu que era um pecador. Nosso Senhor, ele, ao citar essa parábola, ele queria transmitir uma palavra para os fariseus que se achavam tão santos. Eles se achavam homens bons, homens que não precisavam de Jesus, que não precisavam do Evangelho. Entendeu? E existem muitas pessoas nos nossos dias assim, viu, pessoal? Deus, ele é tão maravilhoso para com esta humanidade, para esse povo que você vê aí, para esse mundo cão que nós vivemos, de tanta coisa ruim que acontece, de tanta violência que até nós, que somos faltosos, nós que somos cometedores de erros, nós ficamos aterrorizados. Ficamos aterrorizados por ver tão grande ruindade que está acontecendo nos nossos dias. Quantas e quantas vezes, diante de fatos que acontecem na televisão, que você vê e você fica, meu Deus, que coisa horrível. Esses assassinatos, de crianças sendo assassinadas, de pessoas sendo barbaramente assassinadas por outras pessoas, você fica consternado com aquilo. Imagine, Senhor, como que ele fica. Mas alguém pode dizer assim, olha, como que pode? Uma pessoa que cometeu tantos erros e depois recebeu o perdão de Deus? Já vimos aqui, no livro do profeta Isaías, 55:7. Grandioso é o Senhor em perdoar. Deus é tão bom que ele espera a pessoa se arrepender. Ele espera. Você quer ver uma coisa? Vamos ler aqui Atos dos Apóstolos. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30. Olha só que coisa linda para você ver como que Deus é paciente para com o pecador, para conosco, né? Olha só o que diz aqui. Capítulo 17, versículo 30. Diz assim, olha, Deus, porém, não levando em conta os tempos da ignorância, vírgula, convida agora a todos os homens de todos os lugares que se arrependam. Graças a Deus. Ele não leva em conta o tempo da ignorância, mas conclama a todos. Né? O apóstolo São Paulo, ele apresentou a vida dele a Deus. A vida do apóstolo São Paulo, ele apresentou a Deus para evangelizar os gentios, os pagãos. Ele entregou-se incondicionalmente a Jesus para levar a palavra para o mundo no tempo dele. E ele escreveu uma carta para Timóteo. No capítulo 1 da carta de Paulo a Timóteo, versículo 15, Paulo disse para Timóteo, olha, esta palavra que eu estou pregando, esta palavra que eu já anunciei para você, Timóteo, que eu anuncio nas igrejas da Ásia, de Corinto, de Éfeso, de Colossos, de Tessalônica e das demais províncias aqui da Ásia.
Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Meus amados, é a obra maravilhosa. E o que se percebe nos nossos dias, nós estamos observando que em muitas igrejas, não estou citando o nome, em muitas igrejas, a pregação da maior obra que Deus realizou na vida de todos os homens através de seu Filho Jesus Cristo está ficando em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto plano. A pregação sobre a salvação da alma, ela está obscura no meio das igrejas, não somente no Brasil, mas em todo o mundo. Se fala de poesia, se fala de amor, se fala de casamento, se fala muito de prosperidade, se fala de enriquecimento, se fala de casa própria, se fala de prosperidade, de ter empresas, de ter isso, de ter aquilo. Deus quer o melhor, é claro, para você. Mas o nosso Senhor foi muito claro. A vida de um homem não consiste nos bens do que ele possui. Nós cristãos somos ensinados a não amar as coisas materiais. O nosso Senhor ensina-nos para que nós sejamos satisfeitos com aquilo que Ele nos dá. Assim seja. É claro, isso não quer dizer que você vai parar de estudar, isso não quer dizer que você vai parar de executar aquilo que é necessário você fazer para a subsistência humana, mas o que não pode é você colocar o seu coração nas riquezas deste mundo, pessoal. Porque nós temos a riqueza maior, nós temos a coroa da vida, que é a vida eterna. Nós não estamos aqui eternamente nesta terra. Aqui, a vida humana, como dizem os teólogos, estudiosos da Bíblia, a vida humana é uma passagem de tempo para a eternidade. Isso não é versículo bíblico. Isso é uma definição teológica e filosófica extraída da Bíblia. A vida humana é uma passagem de tempo para a eternidade. Nós estamos aqui de passagem. Então, durante este momento que estamos aqui, precisamos encontrar com Jesus. Assim seja, porque Ele realizou a maior obra, que foi o resgate das nossas almas da condenação eterna. Ele diz lá no apóstolo São Paulo, no capítulo 8, na carta de Paulo aos Romanos, ele diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vamos falar essa palavra? Vamos lá? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Próxima sexta-feira. Uma pessoa salva, ela pode perder a salvação? Isso é uma pergunta. Próxima sexta-feira, nós vamos responder essa pergunta. Uma pessoa que já é salva por Jesus, porque a salvação, ela não é futura, ela é de agora. A partir de agora, a partir do momento que você se arrepende e recebe o plano, você já é salvo. Você só está aguardando o momento da ressurreição, o momento que você partir com a certeza de vida eterna, ou o momento que o Senhor arrebatar a igreja dele. Você já é salvo, porque como você pode ter essa certeza? Capítulo 5, versículo 24, do Evangelho segundo escreveu São João, diz: na verdade, eu vos digo, que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não passará pela morte, mas terá a vida. Tem a vida eterna. Vou repetir o versículo. Capítulo 5, versículo 24 do Evangelho segundo escreveu São João. Pode o cristão ter a certeza da salvação? Sim. Porque o nosso Senhor diz: na verdade eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não passará pela morte, mas terá a vida. Diga graças a Deus. Agora a pergunta que nós responderemos na sexta-feira: pode um cristão perder a salvação? Existe um dogma
Porque o que é? Qual a diferença do dogma para uma doutrina? Doutrina é aquilo que é ensinado pelas Escrituras. Chama-se doutrina. A palavra doutrina quer dizer ensino, tá? Eu não digo assim, doutrina bíblica é ensino da Bíblia, tá? Doutrina espírita, doutrina do espiritismo. Doutrina budista, ensino do budismo. Doutrina bíblica, ensino das Escrituras. E qual a diferença entre doutrina e dogma? Doutrina é o ensino como está nas Escrituras. Dogma é uma declaração do homem acerca de uma verdade ou de uma tese. Se existe um dogma no cristianismo, do lado do protestantismo, que chama-se predestinação. Existe predestinação? Existe destino? A doutrina da predestinação diz que uma vez salva, salva para sempre. E diz também que uns estão predestinados para a vida eterna e outros para a condenação. O que as Escrituras dizem sobre isso? Esse dogma tem coerência com as Escrituras? Verdadeiro ou falso? Próxima sexta-feira, um cristão pode perder a salvação? Muito interessante que nós falaremos na próxima sexta-feira, que servirá não somente para você ter a convicção daquilo que Deus proporcionou para você através de Jesus, como também você terá informações para você não ser ludibriado e enganado por dogmas heréticos, antibíblicos, tá? Nós vamos abrir as Escrituras e explicar para você, para que nós tenhamos esta resposta. Assim seja. Esta é uma transmissão diretamente do Santuário Iavé, de Santo Amaro, São Paulo, capital, que fica localizada na rua Desembargador Bandeira de Melo. Eu sou o Bispo Afonso Querubim, tenho uma alegria imensa de poder falar com você. E eu convido você que é da Zona Sul de São Paulo, para estar conosco. Nós temos aqui o plantão do espiritual de atendimento. Você pode comparecer no santuário para marcar a sua consulta, participar, consulta espiritual, né? Para ajudar você nos seus problemas espirituais da sua vida. E também nós temos nesta sexta-feira, às 9 às 18 horas, essa celebração para abençoar a sua vida. Nossos amigos que nos acompanham pela internet, você pode entrar em contato conosco pelo e-mail missãoiavé@gmail.com. Tá bem? Deus te abençoe. Inscreva-se no nosso canal. É só você clicar nessa parte vermelha que tem debaixo do vídeo e automaticamente você estará inscrito no canal Missão Iavé. Tá? Participe nessa mãozinha, que essa mãozinha que tem aí debaixo do vídeo. Você clicar nessa mãozinha, você estará nos ajudando a divulgar o vídeo pela rede social, tá bem? Deus te abençoe. A qualquer momento eu vou estar por aqui, trazendo para você a palavra de Deus.